pescando e nunca mais cair, ó, trabalhando em obra, igual maluco. A Mega da Virada vai ser sorteada amanhã e o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os 6 números, o valor vai ser pago para as demais dezenas. Mas se somente um apostador levar sozinho o prêmio e decidir investir o dinheiro na poupança, todo mês ele vai ter em casa cerca de R$1.500.000. Ajudar no Hospital do Câncer, né? E o resto eu viajo direto para o norte. Dá para ajudar os parentes, comprar uma fazenda, imóveis, viajar, ser um rico feliz. Nessa época de fim de ano, com muitas comemorações e festas, fica difícil manter uma alimentação balanceada e manter o peso, né? E ainda tem o calor do verão. O calor do verão a gente sabe que dificulta a conservação dos alimentos. As altas temperaturas, claro, favorecem o desenvolvimento de bactérias, o que faz com que o alimento se deteriore, se estrague mais rápido. Por isso, acabam sendo muito comuns os casos de intoxicação alimentar. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico José Augusto da Silva Messias, que é coordenador da Câmara Técnica de Gastroenterologia do CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Doutor José Augusto, muito obrigada pela sua participação. Vamos começar, então, falando sobre o maior perigo, o maior vilão dessa época. O maior vilão dessa época, além da manifestação clínica habitual, que é a diarreia e o vômito, é sua consequência, que é a desidratação. E isso é importante em termos mundiais, em qualquer lugar, porque afeta principalmente os extremos populacionais, as crianças e os idosos. E, particularmente, a agregação desse fenômeno com a pobreza. Isso, hoje em dia, é um problema mais um da exclusão. A falta de acesso ao conhecimento mínimo para evitar esse tipo de situação que você bem descreveu no início, nessa época do ano. Porque nessa época muita gente guarda mal os alimentos, creme, e aí estraga rapidamente. Proliferação principalmente de um tal de Staphylococcus aureus, que produz uma toxina. Não é a bactéria que causa o mal, ela produz uma toxina que altera o funcionamento e dá muita diarreia. E o problema é a desidratação. Nessa situação, até em crianças bem nutridas ou idosos também bem nutridos e bem cuidados, o melhor a fazer é esperar que passe e fica bom sozinho. Deixa, não força a comida. 2, 3, 4 dias, normalmente. Muita água, muito soro, aquele velho soro caseiro com água e sal. Todo mundo já ouviu falar no soro caseiro, que é onde é aplicado, a mortalidade infantil por essas diarreias simplesmente desaba. Agora, quando a gente fala de intoxicação alimentar, daqui a pouco a gente vai falar sobre as festas, né? Porque tem a intoxicação por excesso. Pelos excessos das festas. Mas a intoxicação, essa provocada pelo calor, ela também acontece nos alimentos cozidos, porque às vezes a gente fica achando, não, já cozinhei e não vai estragar. O problema é a constituição desses alimentos. Tudo que permite fermentação, tudo que tem rico em hidrato de carbono, ele favorece a proliferação principalmente de bactérias, e são esses casos principalmente associados ao Staphylococcus aureus. E a outra questão com relação aos alimentos crus, que também exigem muito cuidado nessa época, precisam estar muito bem lavados, não é isso? Gente que come muita salada, que come salada na rua. E essa é a história trágica que a pobreza traz. Falta de acesso à água tratada, falta de conhecimento que uma manobra tão simples como lavar a mão antes de manipular. De cuidar dos alimentos. Esses alimentos são hortaliças, são hortifruti granjeiros, a água que irriga isso. A própria fruta que uma criança pega do pé com a mão suja. Exatamente. E todas essas doenças causadas por vírus, essas bactérias, elas são de transmissão chamada fecal-oral. Então, é a contaminação externa desses produtos e não higienizá-los corretamente. Uma simples fervura, por exemplo, ou escorrer água com um sabão qualquer, praticamente elimina a possibilidade de você ter uma toxinfecção ou uma gastroenterite bacteriana, viral ou coisa que o valha. Agora vamos falar de uma outra intoxicação que está muito mais para guludice do que para intoxicação. É aquela intoxicação por excesso. Pois é. Né? Excesso de comida, excesso de bebida, comida gordurosa. Isso também faz mal e também pode levar à desidratação.
Geralmente quando esse excesso por alguma intolerância específica individual pode causar um pouco de vômitos, principalmente, ou dependendo do que está sendo comido em excesso, principalmente muito gorduroso, você pode ter diarreia, isso pode levar à desidratação. E, mais uma vez, esses extremos da idade é que são os riscos maiores. Não pelo problema em si, mas pela desidratação que por eles é causada. Não adianta a gente ficar aqui fazendo uma preleção, ensinando as pessoas ou pedindo às pessoas para não comerem ou não beberem nessa época. Seguro. O que a gente pode fazer, então, para compensar esses excessos? Tomar muito líquido. E veja aí, líquido não estamos falando nem de cerveja, nem de nada alcoólico, né? Hidrata da mesma maneira, só que vai ter um bebum dos bons, né? E desidrata depois, né? E desidrata depois, com certeza. É muito difícil fazer esse equilíbrio, porque a emoção da festa, às vezes você perde um pouco os seus controles. E se você come muito, vai ser muito difícil o estômago comportar a quantidade de líquido que você teria que ingerir para tentar compensar uma possível desidratação. Aí é aquela regra que não é do médico, é de todo mundo. O bom senso é o que regula a segurança desses momentos. Para poder aproveitar a festa toda, né? Exatamente. Senão ficam 5 minutos de prazer e 2 dias de hospital. Agora, depois da festa, tem aquela uma semana de fazer muito exercício. Promessa de fim de ano. É uma boa época. Tem que cuidar do que come entre as festas e não durante as festas. Esse ano, inclusive, nós temos uma colher de chá que o ano mesmo só começa no dia 5, que é segunda-feira, né? É verdade. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações. Um levantamento do Ministério Público apontou que o Distrito Federal cancelou, veja bem, verbas de programas prioritários para poder realizar a festa de Réveillon na esplanada dos ministérios. O documento foi enviado à Justiça, mas a festa